Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, é Danilo Andrade falando. Galera, trouxe aqui para vocês, tintim por tintim, tudo o que está acontecendo aí com o Banco Master no mercado, as últimas notícias que tivemos. E aí eu vou tentar trazer o máximo de informação possível aqui para vocês entenderem todo o contexto, tudo o que está acontecendo e tudo o que pode vir a acontecer, principalmente para investidores que fizeram aquisição de ativos do Banco Master. Fica até o final que eu vou estar trazendo também 5 lições para você, investidor, não cair em mais nenhuma cilada desse tipo, para ficar com nenhum medo aí de investir, beleza? Então, galera, para muitas pessoas aí que não estão familiarizados com esse banco, o Banco Master, ele começou lá em 1974 com a fundação da Máxima Corretora. Lá em 1990 foi quando transformou a Corretora Máxima em Banco Máxima, após a aprovação do Banco Central. No início dos anos 2000, começou a se iniciar operações de crédito, principalmente com crédito imobiliário. Em 2018, o banco sofreu uma reestruturação completa e passou a se chamar Banco Master, que é conhecido até hoje. Na época, tivemos uma capitalização de 400 milhões de reais. O atual presidente, o Daniel Vorcaro, ele assumiu a presidência do banco nesse ano. E aí o banco, que o foco principal era o crédito imobiliário, passou a diversificar seus produtos. Crédito consignado, pessoal, serviços financeiros, seguros, se transformou em banco de investimento. E aí em 2024 tivemos duas aquisições aí que mudou bastante o patamar do banco, que foi a aquisição do Banco Voiter e também do Will Bank. E aí, galera, o Will Bank, ele era muito forte lá no Nordeste, principalmente para as classes C e D. Para você ter ideia, quando foi feita a aquisição do Will Bank, a carteira de clientes desse banco girava em torno de 6 milhões de pessoas. E daí o banco acabou atingindo um patamar de lucro de mais de 1 bilhão de reais nesse mesmo período. E aí, galera, vou começar a explicar para vocês agora alguns conceitos do mercado financeiro. Por isso que eu já falo para você, já vou pausar aqui agora, já senta o dedo no like, se inscreve aí para você não perder nada. Ativa o sininho aí também, porque daí você me ajuda bastante a não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que estão por vir. São vídeos sensacionais, galera. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje aqui você vai aprender um monte de termos que você nem sabia que existia e vai te ajudar muito a evoluir nos seus conceitos de mercado financeiro, de investimento. Então, me ajuda aí que eu te ajudo aí, beleza? Então, galera, pra gente começar a entender o que começou a acontecer do meio de 24 até o final de 24 ali e até março de 25, que teve um fato muito relevante pro mercado, vou trazer aqui alguns conceitos de precatórios, mercado primário e secundário. Quando eu estiver falando de mercado primário, é principalmente quando um banco ou alguma instituição financeira emite seus ativos no mercado. E daí, nós aqui, pessoas com CPFs ou CNPJs, fazem aquisições desses ativos diretamente do emissor desses ativos. Isso é chamado de mercado primário. Quando é falado mercado secundário, é quando, por exemplo, eu fiz uma aquisição, digamos, de um CDB, eu resolvi vender esse CDB porque eu estava precisando da grana ou estou querendo fazer uma realocação de ativos na minha carteira. E daí quando eu, que tenho um CPF ou alguma empresa que tem um CNPJ, faz a venda para um outro terceiro, isso é mercado secundário. E aí o que começou a acontecer com o Banco Master, principalmente em meados de 24? Ele começou a emitir muitos títulos no mercado primário, e aí você via na época, principalmente aí na plataforma da XP, do BTG, aí, títulos, vamos assim dizer, muito agressivos, com rentabilidades muito acima da média, se é assim que eu posso dizer, que acabou trazendo aí, deixando o mercado de renda fixa uma loucura, porque aí você encontrava títulos de CDB, por exemplo, de 140% a 150% do CDI, coisa que é muito alto. Se você pegar uma taxa Selic que estava batendo no passado 12%, 12,5%, era muito alto, era uma rentabilidade muito boa. Além disso, a gente encontrava na época pré-fixados de quase 20% ao ano. Porém, existia uma quantidade imensa de ativos sendo vendidos. E na época eu me lembro que chamou um pouco a minha atenção. E aí meu amigo falou, pô, eu tô pensando em investir, pô, tem FGC. Muito se tem falado e dado a entender, o banco utilizou a questão do FGC para passar credibilidade para as pessoas. Então a pessoa acabava se ancorando nisso como uma credibilidade e daí passava a fazer um investimento nesses ativos. Na época eu achei muito estranho porque eram diversos títulos, muitos ativos no mercado. E aí, como que girava a carteira do Banco Master? Veiculava-se muito aí no mercado que o Banco Master tinha muitos ativos precatórios. O que é o ativo precatório? Basicamente, precatórios são dívidas que a União, o governo tem aí com pessoas físicas ou jurídicas que já não cabem mais recursos da lei, ou seja, chegou em última instância ali, a decisão foi definida e aí a empresa tem que pagar aquele título, alguma multa, vira um passivo para ela. Essa ordem, ela vira um precatório e aí ela entra numa fila de pagamentos. E aí que tá o problema do precatório. Vocês sabem, né, galera? Entrou na fila ali do governo, demoram anos. Infelizmente, a justiça no Brasil é muito devagar. E aí acontece que tem precatório que pode ser pago no ano seguinte após a decisão
decisão, porque minimamente ele leva 360 dias para ser pago, ou pode demorar anos. O que hoje algumas pessoas no mercado veem com um certo receio por não ter a certeza de quando vai ter a liquidação desse título. Agora em 2025, o Banco BRB, que é um banco de Brasília, decidiu em março de 2025 fazer a aquisição de parte do Banco Master. E aí, o que é essa parte do Banco Master? Aí que vem um problema. Basicamente, galera, o Banco BRB decidiu fazer a aquisição de 58% do Banco Master. E isso dá em torno de mais ou menos uns 2 bilhões de reais. Por que o Banco BRB resolveu comprar só parte do Master? Porque ele falou assim, ô Danilo, aqueles ativos ali que são as laranjas podres ali, por exemplo, precatório eu não quero, instituições financeiras com dificuldades de grana também não quero, ele acabou deixando de lado. Ou seja, ele só quis comprar os ativos melhores ali para ele. Tem maior liquidez no mercado, que consegue ter um giro de carteira maior. E aí o que acontece? O mercado ficou preocupado porque assim tem muitos investidores que fizeram aquisição aí de CDBs e não sabem se os seus CDBs estão ali contemplados dentro dos 58% do BRB ou se estão de fora, e aí não sabe o que vai acontecer com esses ativos. É isso que é a preocupação no mercado hoje. Recentemente, o FGC ele foi procurado, né? O Banco Master emitiu uma carta para o FGC pedindo auxílio nessa operação financeira com o BRB. E aí o que foi discutido com o FGC e qual foi a solicitação de ajuda do Banco Master? A proposta foi a criação de um fundo. Ele colocaria 20 bilhões para gerenciar esses ativos que estariam fora da aquisição do BRB. E essa medida visa proteger aí toda a operação financeira entre BRB e Master e também visa proteger os investidores. Galera, para quem não sabe, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo dos principais bancos do país que eles se juntam para evitar uma catástrofe financeira. Então, por exemplo, tem um fundo de valor de investimento lá dentro, que, por exemplo, se um banco vem a falir, até 250 mil reais por CPF, ele faz a restituição do dinheiro para os investidores. E agora, galera, o que aconteceu? Foi veiculado aí que possivelmente o BTG teria interesse em comprar esses ativos que o BRB deixou de lado. E aí, o FGC, criando esse fundo de 20 bilhões, o BTG conseguiria administrar esses ativos sem comprometer o seu balanço financeiro. Então, isso seria mais um ponto favorável para o BTG entrar na jogada e fazer a aquisição dos outros 42% que o BRB deixou de fora. Aí, Danilo, mas você tá me falando aí que o FGC pode cobrir todas as perdas, mas e se não der certo essa aquisição do Banco Master aí, quanto que ficaria pro FGC cobrir? Como que ficaria as coisas? Calma, carinha. Calma que eu vou trazer aqui para vocês. Galera, eu trouxe aqui para vocês a situação do FGC hoje, a mais atual que a gente tem divulgado, né? Então, hoje o FGC ele tem um patrimônio líquido de 132 bilhões de reais. E a sua liquidez, ou seja, 132 bilhões de reais, galera, parte deles estão investidos. Mas o banco tem líquido praticamente 108 bilhões de reais para ser mandado para o mercado para cobrir possíveis necessidades. E aí, só para vocês terem uma ideia, se essa operação do Banco Master não der certo com o BRB, nem com o BTG, o FGC teria que cobrir 70 bilhões de reais. E é por isso que teve esse alvoroço todo, porque isso basicamente é um pouco mais da metade do fundo total que o FGC tem. É um risco tremendo. O que eu falo assim, vamos continuar monitorando, vamos continuar dando uma olhada nas notícias. Para os investidores, muita gente tentando fazer a venda dos ativos do Banco Master no mercado secundário, mas está tendo um deságio muito grande, porque com certeza a liquidez agora está muito menor. Para você que ficou de fora dessa operação, é importante tirar algumas lições disso. E para você também que investiu também, vale a pena seguir essas 5 dicas aqui, galera, que eu vou estar trazendo para vocês, para evitar passar por esse estresse novamente. Então, galera, 5 lições aí para investidores que querem evitar esse tipo de problema e ficar mais antenado aí o que acontece com o mercado, beleza? Então, galera, o primeiro aqui é ficar ligado à alta rentabilidade, galera. Geralmente não tem assim almoço grátis no mercado financeiro. Ativos com rentabilidades altas aí podem estar escondendo riscos atrelado à sua operação financeira. Então tente compreender no que o banco ou a instituição financeira que você está colocando seu dinheiro investe, qual é a carteira dela. Terceiro, que eu gosto mais, galera, diversifique seu investimento. Não fique só na renda fixa, vá para a renda variável também, fundo imobiliário. Quarto, galera, quando você vira um investidor, você simplesmente não pega a sua grana lá e larga lá e espera o vencimento. Você precisa estar atento aí, ô criatura, às movimentações do mercado, o que está acontecendo, que tipo de aquisição está acontecendo, que tipo de fusão. Galera, isso é muito simples. Vai investir aí, por exemplo, no C6. Bem, joga lá no Google, dá um Google lá, vê como está a situação do banco, vê as últimas notícias, procure se informar sobre o que está acontecendo. Tente entender aonde você está colocando seu investimento e procure fazer análise de onde está indo sua grana. E quinto, galera, sempre procure investir onde você tem uma garantia. Por exemplo, esses casos do Banco Master tem a garantia do FGC, mas tente entender como o FGC funciona. Muita gente foi assim de olho fechado, tem FGC,
vambora, investiu. Às vezes tá esperando que o FGC pague de uma maneira muito rápida, tem todo o embrólio, a operação, da estrutura financeira que eles estão tentando fazer, isso pode vir a demorar. Então tem gente já se precipitando e vendendo os ativos no mercado secundário, tá perdendo muita grana. Entenda como o FGC funciona, procure exemplos aí no passado, tente falar com pessoas que já utilizaram o FGC, seja curioso, vá atrás. Galera, é o seu dinheiro suado que você trabalhou um mês inteiro ali para estar aportando, e aí você vai simplesmente aportar, largar lá e falar, tem FGC, tem FGC, ele vai me pagar, tô tranquilão aqui, Danilo. Bom, galera, essas foram as principais notícias aí do mercado. Vamos acompanhar, vamos entender quais são os próximos capítulos que vão acontecer aí com o Banco Master, com o BTG, com o BRB, tá, galera? E eu vou trazendo informações novas aqui pra você, beleza? Antes de encerrar, não esquece, galera, por favor, segue aí, se inscreve pra me ajudar, vai me ajudar muito, galera. E não esquece, galera, curte aí, dá aquele joinha maroto aí pra me ajudar. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu!